Olá pessoal, continuando aqui com a nossa segunda parte aqui dos comentários das questões de Estatuto da OAB da prova do 11º exame de ordem que acabou de ocorrer agora há pouco. Eu, Daniel Mesquita, aqui professor de Estratégia e Concurso, estou aqui para apresentar a vocês essa segunda parte. Vamos sem demora comentar a questão 5 da prova da OAB. Lembrando que o meu caderno de prova é o caderno azul. A questão 5 é: Daisy, advogada renomada com longos anos de experiência na profissão, obtém sentença condenatória favorável contra o município X. Daisy é advogada e ganhou uma ação contra um município. O município, lembre-se, paga as suas perdas nos processos, paga os seus credores nos processos por meio de precatório, artigo 100 da Constituição. Então, depois do trânsito em julgado, a Daisy iniciou a execução apurando vultoso valor a receber para o seu cliente, bem como honorários advocatícios, mais uma questão de honorários, pessoal, de sucumbência correspondente a 10% do principal. Então, a Daisy tinha a receber os honorários advocatícios de 10% do valor principal. Além disso, a advogada possui contrato escrito de honorários, fixando outros 10%, então 20% em decorrência do resultado final do processo. 10 a título de honorário de sucumbência e 10 a título de honorários contratuais, em razão do êxito. No entanto, para manter cordial a sua relação com o cliente, não apresenta o contrato em juízo esperando o cumprimento espontâneo do mesmo, o que não veio a ocorrer. A advogada acreditou na boa-fé da cliente e a cliente não pagou os honorários. Assim, antes do pagamento do precatório, mas tendo sido o mesmo expedido, requer a advogada bloqueio do valor correspondente ao seu contrato de honorários. Observando tal relato, segundo as regras do Estatuto da Advocacia, assinar a alternativa correta. Pessoal, questão de honorários, como se executa os honorários contratuais, como que se pode ir ao processo um advogado para executar os honorários contratuais. Alternativa A: o destaque correspondente aos honorários advocatícios definidos em contrato escrito pode ocorrer a qualquer momento antes do pagamento do precatório. Essa questão, pessoal, você resolve ela com base no artigo 22 do Estatuto da OAB. Artigo 22, caput, afirma: a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. No nosso curso nós vimos, são 3 espécies de honorários advocatícios: convencionados, os arbitrados judicialmente e os de sucumbência. A questão fala dos honorários de sucumbência, 10%, e dos honorários convencionados, que são os do contrato. No parágrafo 4º, você vai encontrar a seguinte redação, pessoal: se o advogado fizer juntar aos autos, ou seja, levar ao processo o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, então tem que ser antes de expedir o precatório. Se ele levar o contrato de honorários ao processo antes de expedir o precatório, o juiz deve determinar que lhes sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, pelo constituinte, salvo se provar que já foi pago. Então, pessoal, muita atenção. Você, quando for advogar e você ganhar uma causa, você pode sim executar os honorários contratuais juntando o contrato diretamente na execução. Para quê? Para que seu cliente, que vai receber uma bolada, o dinheiro que você ajudou ele a ganhar, tenha, antes de receber essa bolada, descontado dessa bolada o valor dos seus honorários. Então é justamente isso que o artigo fala. Você vai apresentar o contrato de honorários no processo, só que tem que ser antes de expedido o precatório. Antes de expedido o precatório, você vai lá, apresenta o contrato de honorários para que o município, ao invés de pagar 100% para o seu cliente, pague 90% do seu cliente e 10% para você. Então, vamos voltar à questão. Alternativa A: o destaque correspondente aos honorários advocatícios definidos em contrato escrito pode ocorrer a qualquer momento antes do pagamento do precatório? Não, pessoal, tem que ser antes da expedição do precatório.
Artigo 22, parágrafo 4 do Estatuto da OAB. Juntar aos autos antes de expedir-se o mandado de levantamento ou o precatório. Então tem que ser antes da expedição. Alternativa A, errada. Olha, a minha alternativa B aqui é a seguinte. O advogado, ocorrendo a existência de honorários advocatícios contratuais fixados por escrito, deve requerer o seu pagamento com a dedução do valor devido ao cliente antes da expedição do precatório. Justamente isso, pessoal. O contrato de honorários é apresentado nos autos antes da expedição do precatório. A alternativa correta é a minha alternativa B, que começa com o advogado. Letra C. O pagamento dos honorários contratuais fixados em documento escrito deve ser realizado pelo cliente ou em ação judicial, sem que possa ocorrer o desconto no valor do precatório expedido em favor do cliente. Errado. O desconto pode sim ocorrer desde que se apresente o contrato antes da expedição do precatório. Letra D. O juiz fazendário da condenação, em se tratando de acerto privado, não possui competência para definir se tal valor é ou não devido, sendo inviável o desconto no valor do precatório. Essa alternativa D ignora a lei, ignora o Estatuto da OAB, ignora o artigo 22, parágrafo 4 do Estatuto da OAB, que é o fundamento da resposta dessa questão, que na minha prova é a alternativa B de bola. Então, questãozinha muito boa também sobre honorários advocatícios. Vamos adiante. Questão 6 da minha prova aqui é: os advogados Roberto e Alfredo, integrantes da sociedade Roberto e Alfredo Advogados Associados, há muito atuavam em causas trabalhistas em favor da sociedade empresária X. A certa altura, o advogado Armando ingressou na sociedade de advogados. Então, já existia, muita atenção pessoal, já existia uma sociedade de advogados formada por Roberto e Alfredo, e depois o Armando entrou nessa sociedade. Só que Armando já representava os interesses de ex-empregado da Sociedade Empresária X. Então, Sociedade Empresária X já era cliente de Roberto e Alfredo. Só que Armando entrou nessa sociedade de advogados e Armando representava um empregado dessa empresa X. Em razão disso, Armando não foi constituído para atuar nas causas do escritório envolvendo a Sociedade Empresária X, continuando assim a atuar em favor do ex-empregado. Mesmo entrando na sociedade, o Armando continuou advogando para o ex-empregado da empresa X, sendo que naquele escritório os sócios Roberto e Alfredo advogam para a empresa X. Então, no mesmo escritório, tem dois grupos de advogados representando dois clientes com interesses contrários. Isso pode, pessoal? Não pode. Isso é uma vedação expressa para o advogado. Os advogados de uma mesma sociedade não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Então, vamos, a partir do caso apresentado, assinalar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Roberto, Alfredo e Armando agiram correta e eticamente, pois dividiram os clientes de forma que nenhum deles advogasse ao mesmo tempo para clientes com interesses opostos. Errado. Os sócios da sociedade não podem advogar para clientes com interesses opostos. Então, não importa se sócio A advoga para um, sócio B advoga para outro. Se eles estão na mesma sociedade, eles não podem fazer isso. Letra B. Roberto, Alfredo e Armando não agiram corretamente, pois, em causas trabalhistas, os advogados de partes com interesses opostos não podem ter qualquer tipo de relação profissional ou pessoal. Óbvio que não, né, pessoal? Os advogados de partes de interesses opostos podem até ser amigos, podem até ser parentes, mas eles não podem integrar a mesma sociedade. Letra C. Roberto, Alfredo e Armando não agiram correta e eticamente, pois os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Exatamente, pessoal. Artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto da OAB é expresso. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses
opostos. Então, para mim, a alternativa correta aqui, caderno azul, é a letra C de casa. Letra D, Roberto, Alfredo e Armando não poderiam ter constituído a sociedade em questão, ainda que Armando deixasse de atuar na causa em favor do ex-empregado. Óbvio que não. Se Armando deixasse de atuar na causa em favor do ex-empregado, ele não estaria ocorrendo infração nenhuma se ele integrando a sociedade de Roberto e Alfredo. Então, gabarito para mim, item C. Questão 7, pessoal. Sem demora, vamos nos debruçar sobre essa prova. José é advogado de João em processo judicial que este promove contra Mateus. Encantado com as sucessivas campanhas de conciliação, busca obter o apoio do réu para um acordo. José, advogado do João, quer obter um acordo com Mateus, mas sem consultar previamente o patrono da parte contrária. Walter, José, que defende João, foi direto no Mateus, que é o réu da ação, que é a parte contrária. Pode isso, Arnaldo? Claro que não, pessoal. O advogado não pode atravessar o seu colega e ir direto no cliente do outro colega. Então vamos lá. Nos termos do Código de Ética, deve o advogado. Letra A. Buscar a conciliação a qualquer preço por ser um objetivo da moderna jurisdição. Claro que não. Buscar a conciliação de acordo com os padrões éticos que a profissão exige. Letra B. Abster-se de entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o assentimento desse. Exatamente, pessoal. Resposta está no artigo 2º do Código de Ética. Artigo 2º, parágrafo único, a linha 8, inciso 8, a linha E. Então, artigo 2º do Código de Ética, parágrafo único, inciso 8, a linha E. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado. Inciso 8. Abster-se de, a linha E, entender-se diretamente com a parte contrária, com a parte adversa, que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. Então, abster-se quer dizer evitar. Então, evitar de entender-se com a parte contrária, sem o assentimento do advogado dela. Então, para mim aqui, o gabarito é o item B de bola. Vamos ver a letra C. Entender-se com as partes. Deve o advogado entender-se com as partes na presença de autoridade, sem necessidade de comunicação ao ex-adverso. Lembrando, pessoal, ex-adverso é o advogado da parte contrária, uma expressão em latim que quer dizer o outro, o advogado da outra parte, a outra parte, o advogado da outra parte. Ex-adverso, o advogado da parte contrária. Então, o advogado deve entender-se com as partes na presença de autoridade, sem necessidade de comunicação ao ex-adverso? Não, é a mesma vedação da a linha E que lemos aqui do inciso 8º, parágrafo único, artigo 2º do Código de Ética da OAB. Letra D. O advogado deve participar de campanhas de conciliação e, caso infrutíferas, tentar o acordo extrajudicial diretamente com a parte contrária? Não, pessoal. Todos esses itens eles erram porque eles se esquecem que o advogado deve abster-se de entender-se diretamente com a parte contrária, sem passar antes pelo advogado constituído por ela. Então, fechamos aqui a nossa questão número 7, a terceira questão desse vídeo, que tem como gabarito a linha B, que começa com abster-se de entender-se diretamente, com base no Código de Ética. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá para o próximo vídeo, para o vídeo da terceira parte, para a gente fechar o comentário do Estatuto, das questões sobre o Estatuto da OAB. Um abraço.